Sabe, é impressionante pensar em como uma instituição consegue sobreviver por 2000 anos, né? Moldar impérios e ainda hoje influenciar a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Essa é a história da Igreja Católica. E para a gente entender essa história, vamos fazer um verdadeiro raio-x da sua origem, passando pelas suas ideias e chegando nos seus números, que são bem surpreendentes. A nossa jornada vai começar lá atrás nas catacumbas de Roma. Depois a gente vai conhecer os pensadores que ajudaram a definir o Ocidente, descobrir uma conexão inesperada da Igreja com a origem dos direitos humanos, ver como ela está hoje no mundo e, para fechar, uma curiosidade que eu aposto que vai te surpreender. Então vamos lá? Para começar, vamos mergulhar numa das maiores reviravoltas da história. Como é que um pequeno grupo que era perseguido se tornou a religião oficial do maior império que o mundo já viu? Então, no comecinho de tudo, os cristãos se encontravam escondidos, sonhando com uma igreja que fosse universal, que em grego é católicos. Mas aí, em 313, tudo muda. O Édito de Milão permite a liberdade de culto. E a partir daí, a ascensão foi, meteórica. Em menos de 80 anos, aquela fé que vivia escondida nas catacumbas virou a religião oficial de Roma. Mas olha, o poder da igreja não veio só de decretos, não. Veio e muito das ideias. Vamos conhecer agora alguns gigantes do pensamento que não só construíram a filosofia da igreja, mas que, no processo, acabaram moldando a mente de todo o Ocidente. E o primeiro nome dessa lista é Santo Agostinho. Para entender ele, a gente tem que pensar num homem que viveu bem na divisa entre o fim do Império Romano e o começo da Idade Média. E essa tensão toda marcou o pensamento dele. No livro dele, Confissões, Agostinho fez algo simplesmente revolucionário para a época. Ele olhou para dentro de si mesmo e escreveu sobre as próprias dúvidas e sobre a sua fé de um jeito que ninguém nunca tinha feito. Ele basicamente inventou a ideia de autoanálise, sabe? A noção de que a fé é uma busca interior e que a gente depende da graça de Deus mudou não só a religião, mas influenciou até a psicologia moderna. Agora a gente dá um salto de quase 1000 anos para encontrar outro pensador fundamental, São Tomás de Aquino. Ele foi o cara que organizou a fé como um sistema lógico, bem estruturado. A grande sacada de Tomás de Aquino foi dizer que fé e razão não são inimigas. Pelo contrário, ele dizia que elas são como duas asas que ajudam a gente a voar em direção à verdade. Ele pegou a lógica do filósofo grego Aristóteles e usou para construir um sistema que explica a fé cristã. E isso se tornou a base do pensamento católico até hoje. Agora se prepara para uma conexão que talvez pouca gente faça. Quando a gente pensa na origem dos direitos humanos, a mente geralmente vai lá para o iluminismo, certo? Mas as sementes dessa ideia foram plantadas bem antes, por um grupo de teólogos do século XVI. Conheçam a Escola de Salamanca. Tenta imaginar a cena. É século XVI, os espanhóis estão na conquista das Américas, e aí um grupo de teólogos, com um cara chamado Francisco de Vitória na liderança, começa a se perguntar: peraí, isso que a gente está fazendo é certo? Eles usaram a teologia para analisar os problemas mais urgentes daquele tempo. E a conclusão deles foi algo espantoso para a época. Eles defenderam que os povos indígenas tinham direitos que não podiam ser tirados, como o direito à vida, à propriedade, e que nenhuma guerra contra eles era justa. Isso não só foi o começo do direito internacional, como lançou as bases para o que a gente entende hoje como direitos humanos universais. Ok, saindo da história e vindo para os dias de hoje. Como é que está o catolicismo no mundo? Vamos dar uma olhada nos dados? Olha só esse número. O total de católicos no mundo, segundo os dados mais recentes do Vaticano, é de quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É uma escala global gigantesca e que continua a crescer. Mas só o número total não conta a história toda, né? A pergunta é, onde a igreja está crescendo? E a resposta é bem clara: na África. O crescimento é de mais de 3% ao ano. Enquanto isso, na Europa, que é o seu berço histórico, o número de católicos está praticamente estagnado. E isso mostra bem a realidade de hoje. De um lado, um dinamismo, uma expansão vibrante no hemisfério sul, principalmente na África e na Ásia. Do outro, uma crise de população e também de padres no Ocidente. O centro de gravidade do catolicismo está claramente se deslocando. E nesse cenário todo, um fato continua de pé. Apesar de todas as mudanças, o Brasil ainda é o país com a maior população católica do planeta, com cerca de 182 milhões de fiéis. Para a gente fechar, vamos entender rapidinho como a igreja define a sua autoridade e logo depois eu tenho uma pergunta que, olha, a resposta pode muito bem surpreender. A Igreja Católica diz que a sua verdade se apoia num tripé:
O primeiro pé é a Bíblia. O segundo é a tradição, que é tudo aquilo que foi ensinado de geração em geração. E o terceiro é o chamado magistério vivo, a autoridade que o Papa e os bispos têm para interpretar a Bíblia e a tradição para os dias de hoje. E agora, a pergunta que eu prometi. Quando a gente pensa na Igreja do Papa, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Mas será que essa é a resposta certa? Pois é, a resposta, na verdade, é não. A sede oficial do Papa, a catedral dele como bispo de Roma, é a Basílica de São João de Latrão. E o título oficial dela, olha só, já diz tudo. A mãe de todas as igrejas do mundo. É um fato surpreendente que mostra como a história de Roma e do papado é profunda e complexa, e vai muito além dos muros do Vaticano. Então, das catacumbas de Roma até essa fé vibrante na África, a gente vê que a Igreja Católica nunca parou de se transformar. E hoje, com seu coração batendo mais forte no sul global, a grande questão que fica é: qual será o rosto do catolicismo no futuro? Uma coisa é certa, essa história ainda não acabou.